E o novo Congresso Nacional tomou posse nesta semana e os parlamentares já começam a apresentar propostas. E sobre esse início de mandato e o projeto para manter o COAF na estrutura do Banco Central, vamos conversar agora com o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Deputado, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan e boa noite. Boa noite, Lívia, Daniel, Marcelo Suano. Um prazer enorme estar com vocês e com os telespectadores da Jovem Pan. Essa questão é uma das mais importantes nesse início de atividade legislativa. Muito tem se falado a respeito disso, mesmo porque existe uma medida provisória justamente para que seja transferido o COAF do Banco Central, que é o órgão ao qual ele está vinculado hoje, para o governo, para o Ministério da Fazenda. E eu sei que há movimentações já do senhor, inclusive, contrárias a essa medida. Queria te ouvir um pouco mais a respeito dela, o que o governo quer, qual é a intenção do governo e de que forma o senhor pretende combater isso. Legal, Lívia. Primeiro eu queria começar dizendo que eu tomei posse agora, nessa quarta-feira, minha primeira medida na quinta-feira, de manhã, às 9 horas da manhã, foi justamente uma emenda para buscar impedir a transferência que o governo quer fazer do COAF. O governo quer tirar o COAF do Banco Central, que é um órgão independente, onde o COAF não está sujeito à interferência política, e quer levar o COAF para debaixo das asas do ministro Haddad, no Ministério da Fazenda, onde ele vai ficar sujeito a interferências e a ingerências políticas. E por que isso é grave? O que o COAF faz? O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Em outras palavras, é a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira. Existem órgãos como esse em todo o mundo, e qual é o objetivo? O que esse órgão faz? Gente, esse órgão faz uma coisa muito importante, que é identificar indícios de lavagem de dinheiro, dinheiro que vem de corrupção, dinheiro que vem de tráfico de drogas e de outros crimes. E vejo, então, que um governo que foi aquele envolvido nos maiores escândalos de corrupção do Brasil, se não da face da terra, está querendo tirar o COAF, que identifica justamente sinais de lavagem de dinheiro de corrupção, de um órgão independente, e colocar num órgão em que esse governo possa interferir politicamente. Contra isso, nós apresentamos essa emenda ontem, o que foi, e hoje até, de modo muito coordenado, de modo muito ilustrativo da importância da gente impedir essa mudança que o governo quer fazer, nós fizemos uma notícia-crime envolvendo a ministra do Turismo. E nessa notícia-crime que a gente fez, nesse pedido, nessa ação que a gente fez contra a ministra do Turismo perante os Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, nós pedimos que eles busquem evidências, sinais de lavagem de dinheiro junto ao COAF. Agora, qual é a chance do COAF, debaixo do Ministério da Fazenda, debaixo do Fernando Haddad, sujeito à ingerência política, fazer um trabalho correto, sem retaliação, fornecendo eventuais indícios de lavagem de dinheiro em relação ao ministro do Turismo? Nenhum. Por isso que a gente precisa garantir que o COAF siga debaixo das asas do Banco Central, onde ele vai ter independência para fazer o seu trabalho técnico de modo correto. Perfeito. Já que o senhor mencionou esse caso que envolve a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, queria pedir para o senhor, por gentileza, detalhar que denúncias são essas. O senhor, inclusive, acionou o Ministério Público Fluminense. Que informações e denúncias constam nesse requerimento do senhor entregue ao Ministério Público, e qual é o objetivo? Pedir o afastamento dela do cargo? Daniel, essa foi a segunda medida que eu adotei. Então, ontem eu adotei essa primeira emenda relativa à mudança do COAF para impedir esse absurdo que o governo quer fazer. E a segunda medida que eu adotei hoje foi encaminhar um pedido de investigação em relação à ministra do Turismo. Por quê? Porque matérias feitas por jornalistas apontaram que essa ministra gastou na sua campanha eleitoral com dinheiro público mais de R$1 milhão em gráficas fantasmas, gráficas que ficavam em frigorífico, o endereço dela ficava em outros lugares que não eram parques gráficos, não tinha indústria gráfica, não tinha maquinário gráfico no endereço dessa gráfica. E os responsáveis pela gráfica, nem mesmo a ministra do Turismo, apontou onde estão esses equipamentos que teriam impresso os materiais. Tudo isso levanta indicativos, levanta uma suspeita, levanta a hipótese de que esses gastos foram feitos com gráficas fantasmas que foram utilizadas, na verdade, para desviar dinheiro público. Então, veja que nós temos uma ministra contra as quais já pesam evidências de desvio de dinheiro público, porque o dinheiro que ela desviou eleitoral é o dinheiro que saiu dos cofres da União. E é uma evidência grave, e ela não apresentou nenhuma explicação em relação a isso. E mais,
uma das gráficas que recebeu grande parte dos recursos estava em nome de um assessor dela. E mais, o marido dela, que é titular da prefeitura de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, investiu numa dessas gráficas, que tem indicativos sérios de ser uma gráfica fantasma, mais de 6 milhões de reais de dinheiro que saiu do Fundeb, do Fundo de Educação Básica. Então, nós temos aí evidências, indicativos iniciais que merecem sim ser investigados, e se forem comprovadas esses indicativos, essas evidências, nós vamos pedir o afastamento da ministra do Turismo. Agora, desde esse momento, com base nas evidências existentes, se Lula fosse um homem de palavra, correto, que cumprisse o que ele diz, ele já afastaria ela nesse momento, porque no começo do seu governo, ele fez uma reunião com todos os ministros e disse: quem fizer a coisa errada, com toda a educação, a gente vai pedir para ser retirado do governo. Surgiram evidências de coisa errada não só no Ministério do Turismo, mas no Ministério de Integração Regional e Desenvolvimento Regional, no Ministério das Comunicações, e até agora a Lula não fez nada. Como cidadão, como parlamentar que vocaliza a indignação das pessoas, eu quero cobrar o presidente Lula para ele cumprir a sua palavra e para ele afastar esses ministros. Deputado, me permita voltar à questão do COAF, do Conselho, porque o senhor bem explicou para a gente que é importante se rejeitar um trecho, pelo menos um trecho dessa medida provisória, para manter o COAF vinculado ao Banco Central, para proteger o órgão que é tão importante na fiscalização de crimes financeiros, para se evitar crimes financeiros também. É muito importante deixar ele um pouco mais afastado do governo para evitar justamente interferência, ingerência política. Eu quero retomar uns anos atrás, porque quando Jair Bolsonaro assumiu o governo em 2019, ele fez uma mudança do COAF, que estava vinculado ao Ministério da Economia. Se não me engano, ele vinculou ao Ministério da Justiça, que era comandado por Sérgio Moro. Depois de um tempo voltou para a Economia e só depois ele foi direcionado, o COAF direcionado para o Banco Central. Nesses momentos em que o órgão esteve vinculado ao governo federal, houve ingerência? Lívia, eu não tenho indicativos concretos de que tenha havido ingerência quando estava debaixo das asas do Ministério da Justiça, sob o comando do ex-juiz federal Sérgio Moro, que, do que eu conheço do seu trabalho, da sua atuação, da sua vida pública, é uma pessoa muito séria, competente, correta e que atuou corretamente. Agora, o que existiu sim foi, no momento em que o COAF estava bastante forte, bastante estruturado dentro do Ministério da Justiça, existiu uma transferência dele ali, saindo das asas do Ministério da Justiça, quando ele estava bastante estruturado, inclusive debaixo da coordenação do auditor da Receita Federal, Roberto Leonel, uma pessoa bastante capacitada. Ele estava com uma estrutura ampliada, que foi ampliada pelo Ministério da Justiça, e o COAF, quando trouxe à tona indicativos, porque o COAF investiga a lavagem de dinheiro, seja de quem for, seja qual for o indicativo de crime, de direita, esquerda, de cima, de centro, e o COAF tinha tido um importante papel na identificação de indícios de rachadinha vinculados à família do então presidente da República, Jair Bolsonaro. E essa mudança, tirando o COAF do Ministério da Justiça, depois de ele ter tido essa atuação muito firme, onde ele estava tendo uma atuação ampla, com a ampliação de pessoal nos quadros do Ministério da Justiça, nós fizemos a leitura naquela época, e nós mantemos essa leitura hoje, de que foi uma mudança que prejudicou a atuação do órgão e com nota, sim, de ingerência política. E é justamente isso que a gente quer evitar. Não importa quem é o governo, se é de direita, se é de esquerda, de centro, de baixo, o brasileiro, todos nós, estamos cansados de desvios de dinheiro público, de corrupção, e nós queremos que os órgãos de investigação, de apuração e de repressão criminal possam atuar não manietados, não controlados por políticos, mas de forma técnica, justa, correta, apurando fatos e aplicando a lei com todo o seu rigor a quem nos prejudica, roubando e saqueando o Brasil e os brasileiros. Agora, deputado, o senhor se notabilizou nacionalmente por conta da sua atuação no Ministério Público à frente da Força Tarefa da Lava Jato. Enfim, foi uma operação que durou muitos anos, muitas pessoas poderosas foram presas. O trabalho que o senhor pretende desenvolver na Câmara dos Deputados será focado especialmente no combate à corrupção? Como está, ou qual é o alcance do parlamento para conseguir coibir esse tipo de coisa?
Tem projetos que o senhor já pensa em apresentar nos próximos meses que visam justamente melhorar o combate à corrupção? Inclusive, pessoas que estão respondendo poderiam ser alcançadas por medidas propostas nessa legislatura? Sim, Daniel, minhas pautas como congressista, como político, são muito mais amplas do que o combate à corrupção. Porque você espera do parlamento que ele possa atuar em políticas públicas em todas as áreas. Por isso eu me preparei, por isso eu fiz um curso de mais de 100 horas em políticas públicas na área de agricultura, saúde, educação, na área de infraestrutura e muito mais. Por isso me preparei para estar lá. As minhas pautas apresentadas para os eleitores ao longo da candidatura, que são as pautas às quais eu vou dar uma especial atenção, são pautas vinculadas à justiça, que englobam não só o combate à corrupção, mas garantia de segurança jurídica para os empresários trabalharem, são pautas de prosperidade, que englobam reforma tributária, reforma administrativa e controle de déficit público. A gente não pode permitir que o presidente Lula leve o Brasil à ruína, como ele já começou a fazer, aumentando a dívida pública, ou seja, gastando mais do que o Brasil ganha, porque isso conduz à inflação, a juros altos, à recessão econômica, a desemprego e à perda de renda. E, em terceiro lugar, são pautas de cuidados com as pessoas, de fortalecimento de segurança pública, de combate a todo tipo de criminalidade contra a mulher, contra a criança, pedofilia. São pautas de cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como cuidado com os autistas, de defesa da vida, da família e da liberdade. Então, eu tenho essas 3 grandes pautas: justiça, prosperidade e cuidado com as pessoas. Quando eu olho para a pauta anticorrupção, que é uma pauta que forjou a minha história, nós temos várias medidas absolutamente essenciais para serem tomadas e que até hoje não foram tomadas pelo Congresso, como a possibilidade de prisão em segunda instância, que foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. O fim do foro privilegiado. Acabar a competência da Justiça Eleitoral para investigar e processar casos de corrupção, que foi estabelecida também em 2019 pelo Supremo, o que impede que investigações cheguem a algum lugar, na prática, sendo muito pragmático aqui, essa decisão impede que a justiça seja eficiente na investigação e punição de casos de corrupção. Então, existe muito, sim, a avançar também nessa pauta, e eu quero aproveitar e usar a serviço da sociedade todo o conhecimento e experiência que eu trago do Ministério Público. Veja que justamente por eu ser alguém que saiu do Ministério Público, que eu pude ontem oferecer essa emenda em relação ao COAF, por entender como funciona o COAF, e justamente pelo meu conhecimento do Ministério Público, hoje eu demandei o Ministério Público na área eleitoral, na área de improbidade administrativa e na área criminal, para atuar investigando as condutas relativas à ministra do Turismo e os possíveis desvios que aconteceram dentro da prefeitura, estejam ou não vinculadas a qualquer mandatário daquele lugar. E, ao mesmo tempo em que esse conhecimento ajuda a gente servir melhor a sociedade, porque as 2 funções básicas do Congresso são legislar e fiscalizar, e eu estou atuando nessa linha fiscalizatória, vindo do Ministério Público. Ao mesmo tempo que isso é tão essencial, o Congresso Nacional hoje tem legislações, fez legislações ao longo da história, que impedem que membros do Ministério Público e que vai impedir que pessoas que atuam na segurança pública nos representem no Congresso Nacional. O que, a meu ver, impede a pluralidade e a riqueza de atuações e de experiências que nós gostaríamos de ver no Congresso Nacional. Pois bem, gostaria de agradecer a sua participação, deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, trazendo um panorama sobre essa possibilidade ainda de transferência do COAF, do Banco Central, para o governo, para o Ministério da Fazenda, e trazendo as suas prioridades para esse próximo mandato. Muito obrigada, deputado. Bem-vindo sempre. Boa noite. Bacana, Lívia. Quero agradecer demais. Só complementando, essa transferência, na verdade, ela foi efetivada por uma medida provisória. Vocês podem reverter isso, né? Isso, exatamente. Isso. Esse é o ponto, como você bem colocou. Exatamente. Bacana. Obrigado, Lívia. Quero agradecer a você, a Daniel, a todos os telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. Deixar um grande abraço e convidar todo mundo para estar nos seguindo nas redes sociais, lá no Instagram, no @Deltan Dallagnol, para você acompanhar a nossa atuação e nos ajudar. Lembrando que a força que a gente tem no Congresso é a força que vem da sociedade, que a gente possa bem representar. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, deputado. Até a próxima.